Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês uma alternativa que nós do Grupo Elite estamos trazendo para vocês, que é um robô alavancador de contas, tá? Então assim, esse robô aqui ele foi criado para fazer US$ 100 por dia. E eu vou ensinar você a fazer US$ 100 por dia com ele, tá? O que que você precisa para você começar? Primeiro, de ter o robô e segundo, de você ter uma conta aí com pelo menos US$ 400. Se tiver mais do que US$ 400, melhor ainda. Se tiver US$ 1.000, melhor ainda. Mas eu sei que a realidade do brasileiro é uma realidade ali que consegue colocar US$ 200 na conta. Por isso que a gente trabalha com corretora que dá bônus. E aí você vai receber o bônus da corretora e vai ficar com 400 na conta, tá? Então, o que que acontece? Eu vou começar aqui o backtest porque esse robô ele foi feito para atuar de uma forma semi-manual, vamos dizer assim, tá? Então você vai atuar de uma forma semi-manual com ele. Por que semi-manual? Porque o robô, ele não tem uma estratégia específica, né? Ele não tem uma estratégia específica. Ele vai operar a favor da tendência que você deseja, tá? É isso que ele vai fazer. Então, por exemplo, quando você perceber que o mercado ele mudou a tendência, que o mercado ele está indo para uma tendência, por exemplo, de baixa ou uma tendência de alta, daí você consegue aproveitar dessa tendência, né, para você capitalizar dinheiro com esse bot, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu costumo fazer o seguinte: vamos supor que a gente estivesse analisando esse dia aqui, que é o dia 18 aqui, ó. Esse dia aqui, ó. Vamos supor que a gente estivesse analisando esse dia. O que que aconteceu nesse dia 18? No dia 17, primeiro aqui, a gente teve uma queda muito forte, né? E aí, depois que a gente teve uma queda muito forte aqui no time frame de H1, a gente no dia 19, no dia 18 teve uma alta, que é como se fosse um pullback para buscar 50% dessa queda, e depois a gente continuou caindo. Então, aqui, se o mercado quisesse continuar subindo, ele subiria aqui direto, mas ele não subiu. Ele pegou aqui nesse suporte que virou uma resistência, continuou caindo e fechou o dia lá embaixo. E o melhor, rompeu o suporte do dia anterior. Então, o que que eu posso acreditar para o próximo dia? Que o mercado vai continuar caindo no dia 19. Então, o que que eu faço no dia 19? Eu vou fazer o backtest aqui para vocês verem. Eu vou iniciar o bot, eu vou vir aqui, ó, eu vou falar assim pro bot, eu quero que você faça só venda. Aí eu venho aqui em vendas e coloco aqui, ó, só venda. O que que o bot vai fazer? Ele vai fazer só venda. Então, ó, iniciamos o dia aqui, ó, com o objetivo de fazer US$ 100, tá? E o bot vai fazer o quê? Ele vai continuar vendendo. Só que ele utiliza de uma estratégia alavancadora, e essa estratégia, ela faz o grid indo e voltando, sempre fixo com 0,01. Então aqui com poucos minutos de operação, ele já fez US$ 22. Se você quisesse ter parado as operações, você parava, tá? Aqui já fez 29. E aí eu vou dar um pause aqui, ó, para mostrar para vocês o que que eu faço agora. Ele tá operando, ele já fez US$ 30, né? O que que eu faço nessa situação? Eu vejo que aqui se formou uma linha de tendência de queda, entendeu? Enquanto ele tiver abaixo dessa linha de tendência de queda, eu vou continuar deixando ele fazer venda até ele bater a meta. A partir do momento em que ele romper essa linha de tendência de queda para cima, aí eu começo a colocar ele para fazer só compra, tá? Então é um robô que você tem que estar deixando ele trabalhar ali, olhando ele trabalhar, entendeu? Então vamos continuar. Então, ó, já fez US$ 31. Lembrando que o objetivo é fazer US$ 100. Ele vai fazer isso de forma muito rápida, tá? O que eu costumo fazer também é dividir as metas por sessões. Por exemplo, faço US$ 20 no começo do dia, no começo da sessão, aí depois eu faço mais 20 no meio do dia, e mais pro final do dia eu vou bater na meta. Ou você pode bater a meta de uma vez só se você quiser, entendeu? O que eu posso garantir para você é que esse robô ele faz grid, ele não faz martingale e ele recupera muito rápido as ordens dele, tá? Então aqui já fez 59, ó. Por que que ele recupera rápido? Porque ele faz entrada no grid e indo e voltando, então tem que ser rápido a jogada, entendeu? Vamos dar um pause novamente. A gente tinha uma linha de tendência de queda formada aqui, ó, como eu falei para vocês,
E se a gente olhar na base de baixo aqui também tem uma linha de tendência de queda que foi rompido para baixo, ou seja, a força para baixo ela aumentou. E quando a gente tem uma linha de tendência de queda desse jeito, né, que é o canal na parte de cima e o canal na parte de baixo, deixa eu fazer aqui um desenho com o TradingView aqui para vocês entenderem. Tipo aqui, ó, uma linha de tendência aqui e uma linha de tendência aqui. A gente observa que houve um rompimento aqui para baixo, né? E quando isso acontece, quer dizer que em breve o mercado ele vai começar a subir, tá? Em breve ele vai começar a subir. Então o que que eu vou ter que observar? Quando ele rompe o canal de baixo aqui, geralmente eu faço um novo canal, tá? Eu faço um novo canal. Daí eu faço o seguinte, ó, agora a partir de agora o canal é esse daqui. Então, se eu ver que o mercado ele rompeu esse canal aqui para cima, eu vou parar de fazer venda e vou começar a fazer compra, porque agora está se formando um novo canal, que é um canal de alta. Aí eu entro no robô e mudo o input, tá? Mesmo que ele não tenha batido a meta. Então vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Então, ó, vamos deixar ele rodar. Aqui por enquanto, ele tá. O canalzinho ele não rompeu o canal, ó. Aqui o canal ele desceu, então eu desço o canal, ó. Sempre que tem uma alta, uma baixa, eu desço o canal, ó. Aqui o que, que eu percebi aqui? Ó, que ele já rompeu o canal para cima. Vou dar um pause aqui, porque eu já vi que ele rompeu o canal. Então vamos pausar aqui rapidamente, ó. Ele fez o rompimento do canal aqui. Entendeu? Ó, o canal tava vindo desde lá de cima, né? O que que aconteceu aqui? Ele rompeu o canal, esse canalzinho de baixo aqui, ó. Então, o que que isso significa? Que a partir desse momento nós já temos, nós já estamos ganhando aqui 77 dólares. E a gente está aqui, ó, negativo 9 dólares. Nessa situação, o que que eu faria aqui? Eu fecharia essa ordem aqui, mesmo no prejuízo com menos 9 dólares, tá? Fecharia ela aqui. Ou então, se eu tivesse uma conta maior, eu poderia deixar ela continuar. Por quê? Porque quando chega aqui nessa região, como a gente teve uma tentativa de alta aqui nessa região e ele caiu, então aqui nessa região também tem um canal, como se fosse um canal de baixa. Então eu sei que nessa região aqui, mesmo que ele vá subindo um pouco, nessa região aqui é onde o mercado ele vai dar uma baixa que eu posso sair dessa ordem. Por quê? Nós fazemos o grid indo e voltando, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Ah, mas é mais fácil para quebrar a conta assim. Se você deixar o robô rodando sem você fazer isso que eu tô falando, olhando, com certeza ele vai quebrar. Tá? Ainda mais conta pequena. Mas fazendo da forma que eu ensino, da forma que eu explico, analisando, não tem como você quebrar. Entendeu? Você dá um stop antes, porque faz parte. Então, ó, aqui igual eu falei, o canalzinho ele rompeu o canal, ó. Aqui eu já sei que é uma tendência de alta. Então aqui já se formou um novo canal. E agora o canal que se formou é um canal de alta, ó, que tá desde aqui de baixo, ó, já tá um canal de alta. Então aqui eu já teria que estar comprando, entendeu? Eu já teria que estar comprando. Só que daí que eu tô no meio de uma operação, ou eu fecho a operação ou eu continuo. Nesse caso aqui, como tem aquela microestrutura que eu expliquei para vocês, que é essa tentativa de reversão aqui, ó, eu posso deixar ele rodando até no máximo aqui. Depois eu tenho que sair, tá? Depois eu tenho que sair. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, né, posicionado, um canalzinho e vou tocar o barco aqui de novo para vocês verem que realmente ele vai recuperar e a gente vai bater essa meta aqui, que o objetivo principal dessa meta aqui é fazer ali pelo menos 100 dólares, né, no dia. Então, ó, menos 9 poderia ter cortado aqui, poderia, igual eu falei, mas vamos continuar. Então ele quase fechou ali, não fechou. Quase fechou. E aí, ó, ele tá fazendo o grid indo e tá fazendo o grid voltando. Já tá 24 negativo, 30, ó, quase fechou de novo. E aí ele vai chegar lá naquele ponto que eu falei, que é o ponto da reversão lá, ó. Chegou aqui, ó. Aqui nós estamos negativos, chegou a cento e pouco negativo. Então, ó, na hora que fechar aqui, ó, que fechar aqui, eu tenho que parar a minha ordem, tá? Olha lá, bateu ali os 100 dólares de lucro, o robô ele já tá, eu configurei o robô para ele parar, não vai ter ordem aqui mais. Tá? Mas se eu fosse continuar, igual eu falei para vocês, eu poderia ter estopado aqui embaixo já
Mas como eu vi aqui, eu falei, ó, não, posso continuar porque chegando aqui eu recupero rápido. Então no dia 19, por exemplo, aqui, ó, a gente já teria conseguido ali bater a nossa meta de US$ 100 por dia. Fez os US$ 100, saco US$ 100. Tá? Saco US$ 100. E a partir daqui, ó, se eu tivesse daqui de baixo só comprando agora, ó, eu ia subir comprando e ia fazer mais lucro, tá? Então esse foi o dia 19, tá? Aí vamos colocar agora o dia 20 para ver o dia 22 para ver se daria para bater essa meta também no dia 22, tá? Vamos ver se daria para bater a meta no dia 22. Então assim, ó, tudo tem que ser analisado no sentido do seguinte, vou dar um pause aqui rapidão. No dia 19, né? No dia 19, a gente tava, a gente tava vendendo, né? Só dar uma analisada aqui, peraí, que a gente parou lá atrás, né? Então a gente veio no dia 19 aqui, ó, vendendo, vendendo, vendendo. Quando chegou aqui, a gente começou a comprar, né? Beleza. Então, o que que eu tenho que saber? Para eu operar o dia 22, eu tenho que analisar o dia 19, tá? Tem algumas ferramentas também que auxilia, que aqui no MyFX Book tem essa ferramenta aqui que eu uso muito. E essa ferramenta aqui, ela mostra em 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 4 horas, qual que é a tendência do ativo. Então, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, se tiver tudo verde, é mais provável que o mercado suba. Se tiver tudo vermelho, é mais provável que o mercado desça. Então, em 4 horas, tá falando que tá caindo. Então, veja para você ver aqui como que o mercado tá caindo. Em 1 hora, tá querendo dar uma alta, ó. Em 30 minutos, tá querendo dar uma alta. Então, aqui, eu já começo a evitar fazer venda. Por quê? Porque tá vindo de uma tendência de queda? Tá, mas o mercado tá tentando reagir. Então, qual que foi a leitura que eu fiz aqui, né? Olhando para esse dia, a leitura que eu fiz é o seguinte, que o mercado ele chegou no fundo, ele subiu o fundo, aí depois, ó, é aquela questão, né? A gente tem que ir analisando sempre as microestruturas de mercado. Então, o mercado ele subiu na tendência, né? Aí quebrou a tendência, pegou uma tendência de queda no canal de queda, quebrou o canal, pegou um canal de alta. Aí depois ele quebrou esse canal, pegou um canal de baixa e por último, ele quebrou o canal de baixa e pegou um canal de alta. Ele quebrou o canal de alta, pegou um canal de baixa de novo. E agora ele quebrou o canal de alta e ele pegou um canalzinho de baixa. Então, até aqui por enquanto, dá para continuar fazendo venda aqui nessa abertura de mercado, mas eu já vi ali que a gente vai ter que rapidamente inverter a mão para compra. Então, aqui no backtest, eu ó, aqui já dá para ver que o mercado pegou uma tendência de alta, tá vendo? Então, ó, fechou as ordens aqui, ó, parou. Fizemos US$ 15 aqui, parou. Entendeu? Agora, o que que nós precisamos fazer aqui? A gente já viu que a tendência está uma tendência no canalzinho de alta, a gente vai buscar fazer o quê? Compra aqui nessa região. Então a gente vai ligar o robô agora aqui para começar a fazer compras. Enquanto ele estiver dentro desse canalzinho aqui, ó, nós vamos fazer compra. Se ele quebrar o canal para baixo, a gente vai fazer venda. Então é assim que a gente vai fazer para a gente alavancar as contas usando esse robô. Ele é um robô que ele não foi feito para você ficar fazendo pouco dinheiro, não. Ele é para fazer dinheiro. Então você precisa de um pouquinho de atenção para você conseguir fazer os seus US$ 100 por dia. E eu falo para vocês que com 1 hora ou menos, às vezes até 30 minutos, você consegue fazer esses US$ 100, desligar o computador e ficar tranquilo. Então nessa situação aqui, obviamente que aqui no backtest, eu não consigo mostrar para vocês, eu não consigo mostrar para vocês mudar agora para compra. Vou ter que reiniciar e mudar para compra, tá? Mas a gente desconsidera essa venda e a gente vai considerar mesmo a compra, né? Até que se prove o contrário. Então eu mudo aqui para compra e vamos iniciar aqui fazendo compra, né? Para ver o quanto que a gente conseguiria. Então, ó, fazendo compras também dando muito bom. Então, visando aqui a questão do canal, né? Ó, ó, o canalzinho de alta. Enquanto ele estiver dentro desse canal aqui, ó,
Ó, ele deu uma queda lá embaixo, tal, mas não tem problema. Ele quebrou, chegou a quebrar o canal, né? Ó, deu um rebaixamentinho maior aqui, só que igual eu falei pra vocês, esse bot aqui ele recupera a conta muito rápido. Qualquer rebaixamento que tiver, ele recupera muito rápido. E quando ele recupera, já faz a meta. Ó, a meta já tá com US$ 40 feito, ó. E agora que a gente vai manter essa alta aqui até a gente ver a inversão, ó. Então a gente vai colocar aqui o canal, ó, alta, 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 já fez US$ 53. Quebrou o canal? Quebrou, para as operações, começa a fazer venda, né? Mas tudo vai daquilo que eu falei para vocês. O mercado ele tá recuperando da baixa que teve, tá recuperando e o mercado vai subir. Então aqui é isso aí, ó. A gente já tá fazendo aí US$ 73. Aqui eu já vi que já quebrou aqui, o mercado vai começar a cair, só que com pouco esforço aqui a gente já vai fazer o US$ 100 aqui e vai parar. Entendeu? Então fez o US$ 100, parou. Fez o US$ 100, parou. Fez o US$ 100, parou. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer, tá? Dá pra colocar numa conta cente no começo pra testar, até ficar bom e depois começar a fazer o 100. Por exemplo, aqui, ó, aqui o mercado tá comprando, só que não era pra estar comprando mais. Por quê? É tudo a questão que eu falei pra vocês, a gente vai seguir o fluxo. Aqui o canal, ó, o canal tá de alta. Na hora que ele quebra ó, pra baixo aqui, a gente tem duas opções. A gente estopa aqui e começa a vender, ou a gente deixa recuperar. Na hora que recuperar aqui, que tá bem próximo para recuperar, aí é só venda que a gente vai fazer. Entendeu? Porque esse canal aqui, ó, ele ainda tá de baixo. Então eu faço isso todos os dias e vou segurar aqui, porque ele recupera muito rápido. Ó, já recuperou, ó, já fez 489 e ele rompeu para cima aqui, então a gente começa a fazer compra. Daí se ele rompe para baixo, começa a fazer venda e assim por diante. Às vezes ele fica lateralizado, né? Mas como só falta US$ 10 para bater a meta do 100, então eu posso deixar aqui sem problema nenhum, entendeu? Eu posso deixar aqui sem problema nenhum, mesmo que ele tenha um rebaixamento um pouco maior, para mim não tem problema, porque eu já fiz US$ 90 já, entendeu? E eu tenho mais 400 ali de margem para segurar o mercado, esperar o mercado voltar. Então aqui o que que eu sei, ó, vamos dar um pause aqui rapidão. Estamos com 88 negativo, certo? E aí na linguagem de mercado que eu tenho é o seguinte, a gente tem um topo, a gente tem um fundo e a gente tem um meio, que é o 50%. Toda alta, ela volta para 50%, depois ou ela continua subindo ou ela continua caindo. Mas quando ela chega no 50%, ela oscila. E nessa oscilação, o que que vai acontecer? A gente vai sair dessa ordem. Saiu da ordem, bate a meta, cai fora. Então é um robô que você vai arriscar. Você vai arriscar, beleza? Você vai arriscar sim, mas você vai ganhar dinheiro. Se você fizer certinho, analisar certinho, você vai ganhar dinheiro. Se você tem uma conta de US$ 1.000 e você pega um bônus com mais 1.000, você fica com 2.000, dá até pra você deixar rodando sem parar. Você não precisa ter tanta análise assim. Mas se você tem uma conta menor, aí você tem que ter um pouco de atenção, olhar, analisar a tendência, pode colocar uma média móvel para te ajudar, entendeu? Mas vamos tocar o barco aqui que eu vou mostrar para vocês que a gente vai bater meta e não vai quebrar essa conta. Bora lá. Então, ó, conforme ele vai subindo, vai abrindo mais ordens a favor, porque o objetivo é sair rápido, entendeu? Então ele começa a acumular a ordem comprando, mesmo com o mercado subindo. Então, se ele subir um pouquinho, já vai sair da ordem, entendeu? Olha lá, ó, já vai sair da ordem. Pronto, batemos a nossa meta. Então, dia 19 batemos a meta, dia 22 batemos a meta, foram US$ 200 feito. Aqui já não vai ter ordem mais, entendeu? Por que que não vai ter ordem mais? Porque o mercado, ele já bateu a meta. Então, lembra que eu falei para vocês? Topo, fundo 50%. Poderia estar vendendo aqui nessa queda? Poderia. Mas se eu sei dessa lógica dos 50%, quando chega aqui eu paro de vender e começo a comprar se eu não bati a meta ainda. Ah, percebi que o mercado está lateralizado. Não opera. Entendeu? Não opera. Beleza? Então, se você é uma pessoa que já opera manualmente, você precisa desse robô para você fazer sua meta rápido e sair do mercado. Entendeu? Você pode até usar lotes maiores se você quiser. Beleza?
Então, ó, daí o dia 22 acabou, o dia 22 acabou, certo? Vamos olhar o dia 23. Sempre que a gente vai analisar, que a gente vai fazer, por exemplo, uma análise, vamos colocar aqui no dia 23. A gente sempre olha o dia 22, que é no caso o dia anterior, para ver como que fechou, né? Como que fechou. Então vamos lá. Eu vou analisar mais esse dia, para o vídeo não ficar grande. Então a gente já fez ali. Então lembrando, deixa eu só voltar aqui. A gente começou com 400, mas a gente fez duas metas já. Então a gente já tá com 600 aqui já de lucro, né? A gente tá indo com 600 pro próximo dia. Então vamos dar um pause aqui, ó, e vamos analisar o seguinte. Se a gente for analisar o time frame de uma hora, que é o que eu analiso antes de começar, coloco o separador de período, né? Então, o que que eu analiso? Eu analiso o seguinte. A gente veio no dia. Eu faço sempre assim, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos pegar esse dia aqui também. Eu faço assim, ó. A abertura do dia tá aqui, o preço. Fechou para onde? Fechou para baixo. Então, aqui é a intenção de venda. Intenção de venda no dia 17. Só que como ele caiu muito forte e ele terminou com duas velas subindo, então lembra aquela questão do topo, fundo e meio? Então a gente pode ir até o meio comprando. Chegou no meio, estamos descendo. Então abriu aqui o dia, fechou embaixo. Então continua a tendência de baixo. Aí aqui a gente pegou aquela queda, beleza. O mercado subiu, a gente bateu a meta aqui, o mercado subiu, ele fechou aqui. Fechou para baixo, mas ele fechou querendo recuperar, né? Fechou querendo recuperar. Chegou no dia 22, ele fez a recuperação, ó, como vocês podem ver, ele fez a recuperação dele, certo? Fez a recuperação aqui. Só que quando ele chegou aqui, o mercado caiu. Então o que que se formou aqui? Uma resistência. E aí o mercado ele foi, subiu, depois o mercado caiu, fez dois topos. Então o que que eu imagino? Eu imagino duas coisas aqui. Ou o mercado vai bater aqui a terceira vez nesse topo e vai continuar caindo, ou ele vai romper aqui e vai continuar subindo. Como ele bateu ali e a gente tem um fundo aqui também. Então deixa eu limpar aqui um pouco, ó. A gente tem aqui um topo e a gente tem aqui um fundo. Ele está lateralizado aqui nesse topo e fundo. Então eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Como ele terminou com um topo, com dois topos aqui, então eu acredito que o mercado ele vai estar lateralizado. Então a gente tem dois fundos também. Como ele está vindo do fundo, eu posso acreditar que ele vai subir um pouco até aqui para depois ele cair. Então, se ele quisesse romper logo para cima, já tinha rompido. Como a gente está vindo de uma queda, eu vou apostar aqui na queda. Posso mudar a opinião no início no decorrer da caminhada, mas eu vou começar aqui com venda, tá? Acredito que vai subir um pouquinho até o topo aqui, até esse topo aqui, que está lateralizado aqui. Vamos ver o que que vai dar. Eu vou apostar aqui na venda por enquanto. Enquanto eu não sair dessa lateralização aqui, eu vou apostar nessa venda. Então o mercado está subindo, está querendo buscar o topo. Já fez 34. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro M1. Olha lá, ó. Estamos vendendo, né? Olha lá. Já fez 46. E aí aquela questão que eu falei para vocês, ó. A gente tem que ter sempre em mente a questão da tendência, ó. Se ele quebrar esse canalzinho aqui, seria interessante parar. Não quebrou, agora aqui quebrou. Então aqui, como ele quebrou, já fizemos US$ 53. Na hora tem duas coisas que pode acontecer. Nós vamos sair dessa ordem aqui, ó. Aqui já teria que parar e esperar. Aqui teria que parar e refletir, tá? Por quê? Toda vez que dá uma esticada de vela muito forte, topo, fundo, volta pro meio. Aqui ele vai voltar pro meio se quiser continuar caindo. Então aqui é um momento que a gente tem que esperar ele chegar aqui no meio para depois continuar vendendo. Mas como é backtest, eu vou deixar rodando, vendendo mesmo, porque a tendência eu já vi que a força tá para venda, mesmo que passe um calorzinho maior. O objetivo é bater a meta. 72, ó, dólar feito. 74, 75. Falta só US$ 23 para bater a meta. Bate rápido, tá? Bate rápido. Então, ó, aí o que eu falei pra vocês, ó, ele quebrou a tendência, ó,
Ele quebrou essa tendência, lateralizou, rompeu, aqui ele volta para cá daqui a pouco para continuar subindo. Então, eu já pararia vendo aqui, né? Mas vamos continuar. Ó, só falta $3 para bater a meta. $3. Acabou, bateu a meta. Mais um dia de meta batida, já foram $300 feito, 700, tá? Então, assim, o que que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz foi olhar a tendência do mercado e acreditar que o mercado vai naquela tendência. Se no decorrer do caminho eu ver que tá o mercado descambando para outro lado, não tem problema estopar e continuar depois de novo. Não tem problema. O importante é você conseguir bater sua meta no dia. Entendeu? Então, no dia 23 a gente já conseguiu. Agora eu vou fazer só mais esse dia, pessoal, porque para não realmente para não ficar tomando muito do tempo de vocês. Para ver, então peraí. Então a gente já ali a gente bateu 700, então a gente vai com 700 pro próximo dia, né? O que que a gente vai fazer, ó? Então, ó, no dia 23 teve toda aquela questão, né, ó. O mercado ele tava caindo, e tal, tal, tal. E eu percebo que existe uma linha de tendência de queda muito forte, acentuada, que é essa linha de tendência de queda aqui. Então, eu acredito que enquanto ele estiver dentro desse canal, eu posso continuar apostando na venda sem problema nenhum, tá? Então, vamos continuar acreditando na venda e ver se a gente consegue bater a meta nessa venda aí. Então, eu vou ir atualizando aqui porque o negócio desliza, ó. Então, ó, tá aqui. Rompeu aqui, eu só vou começar a fazer compra se ele romper aqui essa linha. Caso contrário, eu não faço não. Romper, ó, aqui rompeu agora, então aqui já é um ponto mais crítico, né? Porque ele chegou lá no fundo, mas a gente sai muito rápido da ordem, meus amigos. Ó, não dá nem pra, já fez 35 e voltou pra dentro, ó. O simples fato dele voltar pra dentro, eu vou continuar aqui, ó. Eu vou continuar aqui. Isso porque eu tô colocando uma meta de $100 por dia, mas se você quiser colocar menos, você que sabe, entendeu? Mas é o que eu tô falando pra você, ó. Tranquilo. Ele ainda não rompeu. E aí aqui é uma grande sacada que é o seguinte: quando a gente, peraí, deixa eu pausar. Quando a gente percebe que nessa linha de tendência aqui, ó, ele rompeu ela aqui para baixo, quando ele rompeu aqui para baixo, já sei que o mercado vai subir e buscar lá a parte de cima, porque ela tá lá em cima e descendo, lá em cima e descendo. Então eu posso também criar uma estratégia para quando ela chega na parte de baixo do canal, eu desligo a venda e ligo a compra esperando que ele busque lá em cima, entendeu? Quando chega aqui em cima, eu desligo a compra e ligo a venda de novo. Nessa situação aqui, a gente teve um pouco mais de rebaixamento, porque eu tô deixando realmente rodar, mas igual eu falei para você, está preso dentro desse canal. Enquanto ele estiver preso dentro desse canal, a gente pode fazer grandes coisas, tá? Ele fecha muito rápido a ordem, você não fica sofrendo. Então aqui, ó, a gente está 113 negativo, só que a gente tem um saldo de lucro dos dias anteriores e a gente está arriscando, né? A gente está arriscando. Então, ó, vamos continuar aqui para vocês verem que ele vai bater lá em cima no canal, vai cair de novo e a gente vai sair rápido dessa ordem e vai bater a nossa meta. Ó, o importante é não quebrar a conta, tá? Olha como ele acumula a ordem ali, ó. Por isso que sai rápido da ordem, ó. Ó, acabou. Já acabou. Então agora que a gente tá descendo, ó, continua, deixa ele descendo, deixa o mercado chegar até na parte de baixo do canal. Aí chegou aqui na parte de baixo, desliga a venda e liga a compra aqui nessa parte de baixo, ó. Pum. Aqui, se eu tivesse rodando, já desligaria já a venda. Entendeu? Por quê, ó? A gente tem que aprender com o passado. Quando ele rompeu aqui, ó, o que que aconteceu? O mercado ele foi e subiu. Quando ele rompeu aqui, ó, o mercado foi e subiu. Então, se ele romper de novo, o que que vai acontecer? O mercado vai subir de novo. Então, o que que eu faço? Eu espero ele chegar lá no topo e ligo a venda. Espero chegar aqui no fundo, ligo a compra. E pronto, até bater a meta.
Como aqui só falta $7 para bater a meta, vamos deixar rodar. Não é nada, não. Vamos deixar rodar. Que vai bater a meta aqui. Já era, acabou, bateu a meta. Então, no dia 24 de junho, batemos a meta também, mais 100, né? Então, assim, começamos lá com, depositamos $200 na corretora, né? Depositamos 200, aí ficamos com 400, certo? Estamos com 800, ou seja, já fizemos 400 de lucro, entendeu? A nossa conta, ela já tá com 700 tipo assim, aqui nesse ponto você já poderia ter retirado seu depósito, entendeu? Você já poderia ter retirado seu depósito e já era, entendeu? E já era. Como a gente tá com 800 aqui, eu vou chegar a 1.000, tá? Eu me empolguei que eu vou chegar a 1.000. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente, como aumentou um pouco o valor, dá pra até pra aumentar um pouco o lote se quiser. A gente já tá com 800 aqui, certo? Então, aí a gente vai ir no próximo dia, que é o próximo dia, é o dia 25, né? Então, no dia 25, a gente vai começar lá, vai fazer a nossa análise. Eu já vou explicar pra vocês o que que eu faria. Então, não play. Vai começar o dia, analisa. Então, vou analisar. Ó, então o que que eu analiso aqui? Eu analiso o seguinte: o mercado ele estava caindo, lembra daquela linha de tendência que eu falei para vocês? Bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo. Ainda ele tá nessa linha de tendência, ó. Tá vendo aqui? Ainda ele tá nessa linha de tendência. Então, o que que eu acredito? Que ele chegue aqui nesse fundo aqui, ó, que ele cai até esse fundo aqui. Quando ele cair nesse fundo aqui, o mercado ele vai subir. Então aí eu desligo a venda aqui e ligo a compra subindo aqui. Vamos lá, tentar fazer 900 aqui. Ó, já fizemos 8, 10, 12. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vendo até ali e se preciso for, eu... Ó, o rebaixamento tá tranquilo aqui, ó. Se preciso for, aí eu viro pra compra, mas por enquanto eu não vou virar pra compra não. Porque ele sai muito rápido, meus amigos. Ó, e quando ele sai, cada vez que ele pega várias entradas assim, é 20, 30 de lucro que dá, ó. Então, ó, 45, 47. Como eu sei que ele vai buscar esse fundo, por que que eu sei que ele vai buscar esse fundo? Porque já testou duas vezes ele, ó. Existe um interesse no mercado de buscar esse fundo. Eu seguro. Eu seguro a onda e deixo rodar. Ó, 69 já. Até ele chegar lá no fundo, a gente vai ter batido a meta, tá? E outra coisa também que eu percebi aqui que acontece, ó, a última vez ele bateu aqui, ele subiu, depois ele voltou, ó. Então, mesmo que ele bata lá no fundo e a gente não tenha batido a nossa meta, eu consigo esperar ele mesmo ele subir no bob. Acabou de bater lá, aqui tem que parar, ó. Aqui já tem que parar. Só que como tá muito, falta só $5 para bater a meta, eu espero que vai acontecer o que eu falei para vocês, ó. Vou dar um pause aqui, ó. O que que eu entendi aqui, ó? Como eu tenho tempo de mercado, eu já percebo essas coisas. Que quando ele bateu aqui, ele não subiu, não pegou uma tendência direto. Ele subiu até aqui nessa região, daí o mercado caiu para depois ele subir. Então tende a ter o mesmo comportamento, porque nessa região aqui é uma região de resistência. Como falta só $5 para mim bater minha meta, então eu seguro essa ordem aqui, porque essa ordem aqui já vai bater a meta. Entendeu? É essa ordem aqui já vai bater a meta. Então, eu vou segurar aqui, ó. Já foi, já, ó. Bateu a meta, 900. Então, eu tô mostrando o que aconteceu nessa semana aqui, pra vocês verem que realmente dá pra bater a meta. Tá? Tranquilamente. Beleza? Então, ó, chegamos a 900. No dia de hoje, obviamente, não daria pra, de uma certa forma, mostrar pra vocês, né? Porque
não consigo fazer backtest do dia de hoje. Mas no dia de hoje também a gente conseguiria ir fazer tranquilamente o 100 para poder bater ali os nossos 900. Tranquilamente, entendeu? Sem muita preocupação ainda. Então, meus amigos, essa estratégia, ela foi designada justamente para você que quer fazer alavancagem, né? A gente vai fazer a venda desse bot, se você tiver interesse, beleza? A gente vai, é, a gente tem vídeos gravados já explicando como que utiliza esse bot, como que você vai fazer para você é, mudar de time frame, analisar ferramentas que você pode, assim como essa aqui no MyFXBook, que você pode analisar a tendência, né? Então, por exemplo, aqui agora no momento, ó, uma tendência de alta, ó, então o mercado está subindo, né? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui antes de encerrar o vídeo, essa vela está subindo, certo? Essa vela de H1. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui no time frame de 1 minuto e vou colocar o robô para rodar aqui para fazer só um pouquinho para vocês verem, tá? Pelo menos um take eu vou colocar aquele para fazer aqui para vocês verem como que ele faz rápido a entrada. Eu vou dar um pause aqui só para configurar ele, um momento. Ó, vou ligar o robô aqui agora, só lembrando, pessoal, que hoje eu já fiz 347 dólares hoje, tá vendo? Então, eu já fiz essa alavancagem aqui. Eu tô aqui com essa conta que não tem nenhuma ordem aberta. Vou ligar o robozinho aqui agora para ele fazer um pouquinho para nós, só para vocês verem ele trabalhar, tá bom? Deixa eu só arrumar o input dele aqui, que o horário de trabalho dele tá até às 20. Eu vou ajustar o horário dele, que senão ele não faz ordem. Vou colocar até às 23. Só para ele fazer uma ordem ali pra gente ver. Então já tá em M1, ele vai fazer uma entrada que de preferência eu vou fazer uma entrada de venda. De venda não, vou fazer uma entrada de compra. Que eu vi que a vela tá. A vela de H1 ela tá recuperando, tá no 0 a 0. Só que aqui, ó, é essas análises que eu faço, ó. Aqui tem uma linha de tendência de alta, certo? Ele acabou de quebrar. Vamos dizer que quebrou aqui a tendência de alta, né? Mas ele vai continuar subindo aqui. Ele vai bater aqui e vai continuar subindo. Então, eu vou acreditar aqui que a gente vai fazer pelo menos aí uns dolinhos aí, aproveitar a subir, tá? Então, primeira entrada que vocês já vão ver já. Depois dessa vela aí, ó, ele vai fazer uma entrada. Então, a gente tá com 1147 ali. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Como eu sei que o take é rápido, então a gente não vai ter muita novidade pra fazer. Na hora que essa vela fechar, ele vai abrir. Ele abre sempre que a vela fecha. Então, como eu coloquei ele pra fazer compra, na hora que essa vela aí fechar, ele abre a compra, tá? Era pra ter aberto, né? Deixa eu só ver se eu ajustei o horário dele lá. Se salvou. Como compra, tudo certinho. Pode ser porque eu já bati a meta hoje, peraí. Vamos aguardar aí pra ver. Como eu já bati a meta hoje, pode ser isso. Guardar essa fechar pra ver se ele vai abrir. Olha lá, abriu. Essa conta aqui, pessoal, eu depositei nela 800 pra começar, tá? Vou mostrar aqui no histórico pra vocês.
Eu depositei nela 800 para começar também, ó. Ó, eu depositei US$ 800 e já fiz quase US$ 400, né? Como vocês viram ali. Então, ó, fiz a entrada de compra aqui. Até quero que o mercado vai contra mim um pouquinho, para vocês verem que ele vai fazer as entradas ali. Quanto mais entrada ele faz, mais rápido ele recupera, tá? Olha lá, ó. Já vai dar US$ 1 já. É que agora o mercado tá sem volume. Mas quando o mercado tem volume, é muito rápido. Parece um HFT trabalhando. É muito rápido mesmo para recuperar. Olha lá, vai bater o take. Bateu na linha verde, acabou. Acabou. Tá vendo? É assim que esse bot trabalha. E aí, na hora que ele fechar sua vela aqui, ele já abre outra. Aí, o que que você faz? Vai pegar aqui, você vai traçar a sua linha, a linha de tendência de alta, o seu canalzinho de baixa. Ó, o canal de baixa tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Se ele romper aqui, provavelmente ele tá segurando, né? Mas se ele romper aqui, a gente continua na compra. Senão, a gente inverte para vender, assim por diante. Tá bom, meus amigos? Um abraço a todos e vamos para cima. O bot está disponível à venda para quem quiser. Valeu.